Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 23 de abril de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos o livro No Mundo Maior. E hoje é o nosso estudo de número 80. Estamos todos nós estudando justamente o capítulo 17, No Limiar das Cavernas. Então, estamos todos no limiar das cavernas. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Ante o pandemônio que observávamos, o orientador continuou. O érebo da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui, os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível, de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva, nos impulsos primários, a cultivar o pretérito que deveriam expungir. Melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na crosta terrestre, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas, que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico, mais denso, milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto, muito difícil, porém, o retorno. Vamos então comentar. Então, o inferno da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, porque é Deus se vingando. Você não fez o bem, vai morrer no mármore do inferno. É uma vingança de Deus. Aí vem o nosso Senhor Jesus e manda perdoar 70 vezes 7. Olha a contradição. Quer dizer que o filho é mais evoluído que o pai? Vamos lá. Da concepção antiga a crepitar em eternas chamas de vingança divina. E ele colocou divina com D minúsculo, porque é um Deus que a humanidade criou. Quando alguém me chega e diz, sou ateu, eu digo, sim, você não acredita no Deus que um humano te apresentou. Esse daí também eu não acredito. Porque quando você pede para a pessoa falar de Deus, tu diz, não, esse não é Deus. Esse é um Deus que um humano te apresentou. Mas vamos lá. Em eternas chamas de vingança divina, essa informação é perigosa e ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais... O que é purgar, hein? Isso. Pensa isso a nível moral agora. Os lugares purgatoriais dos desejos, expelir o desejo das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos o quê?
Continua. Isso constitui realidades lógicas, porque ela está retirando de si nas zonas espirituais do mundo. Então, quando a gente fala em purgatório, que a gente fala dessas cavernas, não está lá não, está aqui, é paralelo do mundo. Aqui, falando das cavernas, os avarentos. Quem são os avarentos? Olha lá, ele vai dar nome agora. Aqui, os avarentos, os homicidas, os ambiciosos e os viciados de todos os matizes. Avarento, homicida, ambicioso, viciado, de todos os matizes. Se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. E lembra que ele está falando no limiar da caverna. E quando ele fala em vícios, ele está falando tanto vícios químicos quanto vícios morais. E os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Formam, olha só, cegueira íntima por quê? Porque não consegue fazer uma autoavaliação. Não consegue identificar os seus erros. Muitos de nós, ou a massa humana, vive a cegueira íntima. Eu não consigo ver o que tem na minha intimidade. Eu não consigo reconhecer as minhas feridas morais. Eu não consigo ver. Logo, isso é uma cegueira íntima. Eu consigo dar conta de todo mundo, mas não consigo me ver. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para o quê? O despenhadeiro. Como tem uma cegueira íntima, não faz uma autoavaliação, a tendência é cada vez se aproximar mais ainda desse despenhadeiro. Cada qual possui uma história horrível, de angustiosos lances. É bom nem lembrar, né? Prisioneiros de si mesmo. Porque, meus irmãos, quando a gente entra no processo de depressão, porque, olha, ele colocou, olha só, desejo das ações criminosas. Aí ele vê, olha, avarento, ele é um prisioneiro do quê? De si mesmo. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é que ele não sabe administrar. Ele é escravo disso. Ele pensa 24 horas nisso, ele vive em função disso. E tudo na vida dele que se fala em relacionamento, o primeiro relacionamento dele é com dinheiro. Pessoa está em terceiro plano. Porque ele está sempre colocando na balança as perdas e os ganhos. Então ele é um prisioneiro de si mesmo. O segundo, prisioneiro, os ambiciosos. É uma prisão, porque ele vive em função disso. Poder. Viciado de todos os matizes. Todo e qualquer vício já denota um prisioneiro. Vício alimentar, vício do sexo, o vício da química, o vício de um corpo perfeito, o vício de uma juventude eterna. Você surta. O que é um vício? É algo que eu não tenho controle. Eu sou escravo disso. Eu não sei, eu não tenho vontade própria. Eu não consigo dominar isso. Isso é um vício. Por isso que é prisioneiros de si mesmo. Eu construí essa prisão. E às vezes nós vamos construindo mesmo. Nós vamos criando tantas situações que a gente já não anda, de tantas amarras. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento, as revelações da vida, cerram, não querem aprender, isso não é verdade, isso não é. Mesmo às vezes eu estando dentro de uma sala de aula, eu só escuto o que me compraz, o que não me compraz eu mando embora. Cerro o ouvido, eu não quero aprender isso e pronto. Eu quero aprender o que me compraz. Então cerram o ouvido, não querem. Você pega uma pessoa dependente química ou vício de qualquer espécie, você tenta conversar, a pessoa não te escuta, cerra o ouvido. Tô nem aí, tu é um chato, tu é uma chata. Prisioneiros de si mesmo, cerram o entendimento, as revelações da vida e restringem os horizontes mentais. Por que restringir? Porque a pessoa só pensa naquilo, não consegue ampliar o pensamento, restringe. Então você vê que é todo um movimento próprio. Eu não quero aprender e nem quero pensar além. É só isso aqui que eu quero pensar e acabou. E você vê que é uma coisa meio surtada. A pessoa que está no vício do poder, ela só fala em poder. Ela só fala em conquistas, em poder, em títulos, isso, aquilo, outro. E é o dia todinho falando aquilo. Você vê que a pessoa está surtada. Se é uma dependência química, ela já tem todo jeito, todo tal, e fala, e não consegue viver sem aquilo.
Se é uma dependência da beleza, disso, daquilo, outra pessoa passa 24 horas falando aqui e não sei o quê, não respira outra coisa. Entendeste? Então você vê que passa a ser algo patológico. E a pessoa respira isso. E não sai disso. A conversa é até ali. Restringe. Por isso que ele coloca o termo prisioneiros de si mesmo. Restringe os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva nos impulsos primários: comer, beber, dormir e procriar. A cultivar o pretérito que deveria o quê? Expungir, se livrar. Porque, gente, esses nossos vícios de hoje, morais e espirituais, não é só dessa encarnação. Esses nossos vícios já têm séculos. E a gente não quer se livrar deles. A gente não faz força. Então, quando eu olho para o meu comportamento e identifico um comportamento inadequado, isso tem uma etiquetinha embaixo assim, ó, 400 anos, 1.200 anos. É sério. E a gente vai levando isso. E quanto mais eu digo assim, é difícil, isso quer dizer assim, ó, é milênio já. Porque aquilo vai criando raízes dentro de nós. A nossa essência é divina. O nosso DNA é de Deus. Então, em verdade, nós fizemos um esforço enorme para nos desassociarmos desse DNA. O Filho de Deus, ele exala amor na sua essência. O normal, o comum, é a gente exalar amor. E isso pra gente ficou algo incomum, né? Quando você vê alguém exalando amor, você diz quem é. Posso pegar o autógrafo? Você está acostumado. Para o terráqueo, é um showman realmente. Alguém que exala amor. Continua ele. Melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Olha só, quando eles melhoram, o que é melhorar? É fazer aquele movimento, deixar de ser o cego íntimo. Começa a fazer um movimento e reconhecer que está errado, que eu não estou certo, que eu deveria ter feito de outro jeito. Opa, agora tem um material para a gente trabalhar. Mas enquanto não for feito esse movimento, não adianta. Gente, conversar com alguém que tapou os ouvidos, você vai perder tempo. Não adianta. É melhor você conversar com quem tem sede do que com quem não tem. Você sabe aonde vai dar isso? Sei, isso vai dar sofrimento. Mas o sofrimento faz parte da lição. Ele não está pronto para ouvir uma advertência oral, mas ele está pronto para ouvir uma advertência física, moral, emocional, onde vai sofrer as consequências. Ele nunca mais esquece a lição. Então, quando eles melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas, ativas, ou seja, constantes, estão lá dentro, e abnegadas, congregações de socorro que aqui funcionam. Então, o pessoal que está nas cavernas, eles não estão à mercê da sorte. Tem muitos espíritos ali, tanto é que Zenóbia, não é Zenóbia? Cipriana está lá dentro. Eu sempre confundo a Zenóbia com a Cipriana. Cipriana está lá dentro. Gente, um espírito de alta hierarquia, coordenando um grupo, pronta para atender a qualquer um que venha se arrepender. Exala seu amor. Então, por que arrepender? Porque se não há o arrependimento, não há reforma. O primeiro movimento para a nossa transformação moral é o arrependimento. Você sempre passa pelo processo da culpa, você se arrepende, aí está pronto para você continuar. Mas se não houve esse processo de culpa e de arrependimento, não tem mudança, vai ficar lá. Porque esse propósito é de, lembra, expurgar. Se for necessário 100 anos, serão 100 anos. Melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera. Olha, gente, pensa, quem está lá não é André Luiz trabalhando, não. Quem está trabalhando lá, olha, autoridades mais graduadas de nossa esfera. Tanto é que quem está lá, Cipriano. Tanto é que o André não pode. Porque ele não estava preparado para o trabalho, ia atrapalhar. Então, assim, olha, os mais doentes precisam de médicos mais habilitados ainda. Ele já tinha tido uma lição, né? Antes, com o próprio Calderaro, quando ele queria ajudar aquele pessoal. E Calderaro diz, olha, a gente pode até ajudar, mas aqui precisamos de muito amor. É quando a irmã Cipriana só Cipriana, né? Podia, né? Quer dizer, agora de novo. Né? A parte intelectual a gente está bem. Opa, estamos aí. Mas quando se fala de coração... E para esse trabalho, só um coração que me ama.
Então vamos lá. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas. Aí você deve ter lido já no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, algumas vezes ele citando, não me recordo muito bem, e será entregue ao juiz, que será entregue ao, tem toda uma sequência, e aqui ele cita, são espíritos realmente que chamam a criatura para fazer balança, pensa. Autoridades mais graduadas da nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, Então, tem um espírito super graduado, vem uma lei lá de cima, façam isso, é o imperativo, tem que fazer, vão para lá, assim. Então, além de ser trabalhadores de alta hierarquia, quem comanda também o é. Isso é nós lembrarmos que o próprio Nosso Senhor Jesus foi até o vale pegar Judas. Então não pensa você, o Nosso Senhor Jesus, sentado numa cadeira, nem comigo. E tenham certeza, Ele está presente aonde o maior número de dor. Porque Ele disse que os que sentem dor, os que estão passando por dor, é os preteridos dele. Quando Jesus diz, vou trabalhar, você pode ter certeza que Ele não vai chamar espírito superior. Ele vai chamar quem precisa aprender com Ele. Então, se Ele chama espírito superior, não, meu filho, você já aprendeu. Eu vou chamar os tortinhos, que é para aprender comigo como deve fazer. Tá difícil, gente? Não é que é claro? Caldeirado não é claro? Autoridades mais eminentes, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria. Não é? Por isso que diz, a lei é de justiça, amor e caridade. É uma lei só. Se fosse só justiça, nós estaríamos fritos igual jaraqui. E aqui ele diz que toda essa sentença está pautada no amor e na sabedoria. Então, o processo da reencarnação, toda essa programação que é feita é pautado no amor e na sabedoria. Amor, porque eu estou te dando uma nova oportunidade. Sabedoria, porque tu vai resgatar o que tu fizeste. É a justiça. Quer dizer, escangalhou tudo e vai ficar por isso? Não. Vá lá sentir o outro lado da moeda. Então, vamos lá. Funções educativas cujas sentenças estão ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através da reencarnação na crosta terrestre. Que coisa mais justa do que a reencarnação? Nós só temos que aprender uma coisa, que nada está errado. Tudo que chega vem na medida exata porque eu tenho que aprender. Eu só tenho que aprender uma coisa, não reclama. Gente, reclamação é doença mental, é doença psicológica. E se você não se ater, se você não vigiar, você vira um reclamão, uma reclamona 24 horas. Você reclama de tudo. Isso passa a ser patológico. Então nós temos que a primeira coisa acontecer, acontece, tira a melhor lição. Como eu digo, se a vida te trouxer um limão, nós temos duas escolhas. Fazer do limão uma limonada bem gostosa ou fazer do limão um troço bem azedo. A escolha é sempre nossa. A vida nos traz um limão e nós fazemos dela o que quisermos. Porque eu posso estar passando por uma provação e fazer disso um estardalhaço. Como eu posso também estar passando por uma provação e fazer disso uma grande lição. Sem reclamar, sem maldizer. Através da reencarnação na crosta terrestre ou de tarefas laboriosas no seio da natureza. Porque eu tanto posso vir no processo da reencarnação, por exemplo, o André Luiz está reparando, de certa forma, está aprendendo, está crescendo, está no processo de estudo, ele está trabalhando nesse fenômeno da natureza espiritual. Está evoluindo? Não, ele vai evoluir quando ele vier para a prova. Mas que ele vem melhor do que quando foi, vem. E ele vai passar para a prova. Quando passar pela prova, aí você ganha uma notinha. Que é isso que as pessoas se confundem. Ah, mas a gente pode evoluir no mundo espiritual. A gente pode aprender no mundo espiritual. É igual quando você vai para um cursinho. Você estuda. Você está aprendendo? Tá. Aí você vai para a prova. O que vai dizer verdadeiramente se tu aprendeste é quem? A prova. Entendeu? As provas. Porque o primeiro entrave, de certa forma, é o esquecimento. A gente reencarna e apagou total. Mas nós temos a consciência, que é onde está gravada a lei de Deus, e nós temos nessa consciência aquela luzinha gritando lá dentro, o caminho que nós devemos tomar. Todos nós sabemos quando estamos fazendo besteira, quando a gente fez a escolha errada.
A gente se acomoda a uma situação, mas dizer que nós não fomos avisados, claro que fomos. Sempre somos. Só que eu me faço o quê? Lembra da prisão? Eu tapo os ouvidos a essa voz íntima, cegueira íntima. Vamos lá mais um pouquinho. Quando há suficiente compreensão, então diz assim, no primeiro momento, reencarnação. No segundo momento, para fazer esse trabalho em a natureza, é para os quê? Quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei. Qual foi a lei que eles feriram? Que é a lei do amor. Ofendendo a quem? A si. Então, é isso que nós temos que entender. Quando eu faço mal a alguém, o maior mal a quem eu estou fazendo é a mim. O outro recebeu o mal, mas esse mal só fará mal a ele se ele nutrir ódio, raiva e desejo de vingança. Aí o mal agora faz mal a ele também. Mas se essa pessoa me faz o mal e eu consigo entender a ignorância e a patologia do outro, o mal daquela pessoa não vem para mim. Eu ainda dou um pulso no meu processo de evolução. Por quê? Porque o ato de perdoar é o ato de educar vaidade e orgulho. Perdoar não é ficar de abraços e beijos. Perdoar é não guardar rancor. Perdoar é não desejar o mal. Perdoar é esquecer. Não fique lembrando o mal que fulano fez para você. Acabou. Perdão é isso. Nunca Jesus falou que perdoar é beijo, abraço, sentar à mesa. Não está no nosso nível ainda. Por quê? Porque a gente se magoa. O nosso nível ainda é: não deseja o mal, não retribua o mal. Se a pessoa precisar, você ajuda e não fique lembrando o mal que a pessoa te fez. Acabou. Só isso. Só isso. A lição de casa é só essa. Mas não é leve? É leve. E detalhe, é tão leve que nos faz muito bem. A outra nos faz muito mal. Muito mal. Estoura doença por todo o corpo. Entendeu? Então, perdoar é não desejar o mal, não retribuir o mal. Se a pessoa precisar bater na sua porta, você vai ajudar. E não lembrar. Por isso que é o esquecimento. Esquecimento é não lembrar, não estar revivendo. Por quê? Porque toda vez que eu relembro a história, que eu conto, eu volto a sentir todas as emoções, libero toda a adrenalina no meu organismo e trago aquilo para uma realidade, aquilo se torna vivo. E lembra, pensou, plasmou. Então você está alimentando o lobo feroz. Aí se o troço foi tão ruim, eu vou ficar lembrando? Às vezes a gente faz diálogo, eu me recordo de um diálogo que nós fizemos há muito tempo atrás, e a moça com muito ódio da mãe, porque a mãe a abandonou. E ela se fixou nisso. E é bom que você tem grandes amigos espirituais nos ajudando. E eu disse assim: tu estás magoada porque ela não te abortou? Porque se ela está conversando comigo com 40 anos, a mãe não abortou. Então ela está magoada porque está viva? Então tu estás magoada com a tua mãe porque tua mãe não te abortou? Tu deve a vida a ela. Por mais que ela não tenha te criado, tu deve, é uma dívida que tu não vai ter como pagar. Mas se tu estás hoje aqui, ela te carregou 9 meses no ventre. O único animal que não sabe se alimentar por si mesmo é o homem, ele precisa do cuidado. E alguns animais, mamíferos. Então, você é mãe, você sabe que menino, quando nasce, dá trabalho. Ela teve que cuidar de você, porque ela já tinha alguns meses lá na frente. E a pessoa se instala. Então, ou seja, eu tenho que me prender sempre no lado ruim. Então, é uma tendência nossa. Esse nosso movimento de nos fazermos de vítima para justificar a nossa vida inteira. Não, eu tô assim por causa que a mamãe isso, que o papai é aqui. Dane-se, vai passar a vida inteira nisso? Ah, eu posso estar repetindo pior ou igual minha mãe ou meu pai. E quase sempre nós somos cópias deles. Quase todos nós refletimos o pai ou a mãe. Igualzinho. Fale, Naná. Não lembrar, não desejar o mal, não retribuir o mal. E se ele pedir ajuda, quer não lembrar. Está pronto a atender. Né, Rai? Queríamos nós um dia poder dizer: eu sou escravo do Cristo, né? Essa é a frase de Paulo, né? Sou escravo, sou prisioneiro do Cristo. Sou servo de Deus. É bom isso. Ou seja, eu não tenho vontade própria. O que ele quiser, eu faço.
Bora lá. Nós nem viramos a página ainda, né? Então ele diz, ferir a lei, ele colocou lei com L maiúsculo, ele não está falando de lei humana, ele está falando de lei divina, vírgula, ofendendo a si mesmos. Oi, meu amor. Foi o que nós acabamos de explicar ainda há pouco. Porque ele pode continuar no mundo espiritual trabalhando em a natureza. Trabalhando como um todo. Por exemplo, André Luiz, ele não reencarnou, mas ele está trabalhando. Não pensa só na natureza, os animais, a plantinha, não. Não. Toda a natureza. Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, olha, gente, deste vastíssimo arsenal de alienação da mente. Quem estudou comigo não, conosco, Pensamento e Vida, tem aquela frasezinha de Emmanuel, logo no iniciozinho, quando ele fala, acho que é o primeiro, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, mente não é pensamento. Pensamento já é um resultado da mente. Quanto mais ativa, viva, lúcida essa mente, melhor os pensamentos. Então, a mente, ela é o espelho da vida em qualquer parte que possa estar. Então, aqui a mente deles é o quê? Adoecida, mas foi a vida que eles levaram. A mente reflete a vida em qualquer lugar. Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, cobertos ali de sombra, sombras de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Então, da onde que sai essas reencarnações dolorosas? Exatamente, das cavernas. Desse vasto, como ele fala, vastíssimo arsenal de alienação da mente. Daqui, como de outras zonas iguais, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas. Não é nenhum e nem dois. Vou repetir. Daqui, como de outras zonas iguais a essa, ou seja, não tem só essa caverna não, iguais a essa, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se desfaçam, dos débitos e reharmonizem o íntimo que está o quê? Perturbado. Eu não conheço a vida de cada um, mas aqui deixa bem claro que são reencarnações bem dolorosas. Então a gente pensa numa África, a gente pensa no Nordeste, a gente pensa às vezes no nosso ribeirinho, a gente pensa às vezes pessoas atadas a uma cama uma vida inteira. Nós pensamos às vezes pessoas no processo de uma humilhação constante, desde a infância, abuso sexual, uma série de coisas. Eu não conheço a vida de vocês, mas nós sabemos que tem irmãos que nascem em situações deploráveis de dor e sofrimento. Nós que fazemos diálogo, às vezes a gente escuta cada história, eu digo, meu Deus, você que trabalha numa escola, num hospital psiquiátrico, mana? As histórias que a gente escuta, você imagina o que é você passar uma vida inteira com doença mental, não é o nome? Sofrimento, eu gostei dessa palavra. Com sofrimento mental, uma vida inteira. Sim, filha. Por quê? Por quê? E lembra, nós vamos ver alguns casos na frente. Não é uma coisa de 1, 2 anos, não. Esse povo aqui passa 50, 60, um século. Não é porque está determinado que eles terão que passar 50 anos. Não. É porque a ficha deles não caíram. A ficha não caiu. Não houve arrependimento. Como ele diz aqui, o trabalho é feito quando há o quê? O arrependimento. Então não é uma coisinha assim. E quando vão reencarnar nessa programação, é porque, gente, por que eles não vão estudar? Não tem condição mental. Não tem. Então, reencarnação em processos dolorosos. Aí nós temos que entender, fazendo um estudo desse, eu não posso mais dizer, por que, meu Deus, aconteceu isso naquele país e sofreu aquela situação toda? Tudo tem um porquê. Ninguém nasce em nenhum lugar por erro de cálculo, dizia. O nosso papel, que estamos numa condição razoavelmente de não tanto sofrimento, é estender a mão para o nosso irmão. Esse sim é o nosso papel. E não em hipótese alguma dizer, é karma.
Se eu posso ajudar, atenuando as dores, que eu faça isso. Aqui diz, né, que aqui se reúnem verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, né? Aí eu queria saber assim, como se dá esse processo de melhora até que venha o arrependimento? Porque são mentes bem criminosas, né? Só o tempo. E em alguns casos é necessária a reencarnação sem a pessoa ter a mínima consciência. Entendeu? Ele fala que eles falam aqui nesses melhores, primeiramente antes do arrependimento, a compreensão. A compreensão. Quando eu tenho essa compreensão, né, do que eu estou fazendo é errado, aí vem esse arrependimento naturalmente, né? Por isso que ele coloca a compreensão antes do arrependimento. Se não há compreensão, e há casos que não vai compreender mesmo. Aí, reencarnação, mas situação. Por quê? Porque está no estado de loucura. Alguém mais fez alguma pergunta aqui atrás? Então, bora lá. Daqui, como de outras zonas iguais, seguem para o campo físico mais denso, milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se desfaçam dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena. Então, sai de lá, há toda uma organização, reencarna. Poucos conseguem valer-se dessa oportunidade. Você estava falando assim, eu fiquei pensando aqui, né? Aí você fez esse comentário agora, aí fechou o que eu estava pensando. Eu acho que nem sempre, por exemplo, um país desse, né? Onde tem terremoto, tem miséria e tal. De repente nem é isso que a pessoa está ali para espiar, mas aí eu trouxe aqui para o nosso país, colocando os nossos políticos. Os caras, né, nascem ali em famílias boas, muitas vezes, né, estudam em escolas boas, vem ali, está fazendo o trabalho dele, e de repente ele começa a se corromper. Você acha que essa pessoa, só porque ela tem uma vidinha ali boa, tem braços e pernas, e essa situação, porque ela passa agora, digamos, o cara desse vai preso, aí os filhos dele, eu acho que não tem tortura pior, o filho ver o pai ali preso numa situação daquela. Então eu acho que o fato de ver a gente é tudo santo, bonitinho, arrumadinho, comendo bem, não tem, temos as nossas casas, só que a gente não sabe o que se passa aqui dentro na cabeça de cada um de nós. O que a gente faz no nosso dia a dia? Então, eu acho que essa situação de a gente ser santo, de ter uma condição boa, eu acho que isso não quer dizer que nós não sejamos esses aqui que reencarnaram há um tempo aí, não somos exatamente esses. Entendi. O que nós temos que entender são dois pontos aí diferentes. Ele fala aqui em expiações dolorosas. Hã? Provas ríspidas. Provas ríspidas. Ríspida mesmo. É aquela que tu não tem para onde correr. O nosso caso é como se fosse assim: o papai está dando a melhor escola, um uniforme legal, alimentação, uma moradia boa. A cobrança em cima de mim vai ser muito maior do que aquele que já está numa aprovação ríspida. Então, o que está numa aprovação ríspida, ele já está reparando. Eu aqui que estou nessa aparente moleza, eu posso estar arrumando débito. Porque aqui muito foi dado, muito será cobrado. Entendeu? Então é isso. Então, ele está espiando, eu posso estar arrumando débito. Porque isso é assim, Conceição, olha, tu tinha um corpo legal. Tu tinha teu órgão fonador era perfeito. Tu só usava para maldizer e para fofocar. O teu cérebro perfeito. Tinha um raciocínio, uma rapidez. Tu conseguia manipular todo mundo. É isso que eu quero que você entenda. Então não é que ninguém esteja numa condição maior ou pior. Nós estamos vivendo experiências diferentes. Entendeu? Experiências diferentes. Esse é um ponto. E todo mundo tem resgate. Só o fato de nascer na Terra já mostra o nosso currículo. Tá, gente? Na Terra já mostra o nosso currículo. Eu que estou falando, o Augusto que está fazendo a voz do Calderário, o seu Ricardo que está ali, a Dodó que está ali, o Paulo, a Carlinha, todos nós somos espíritos com telhados de vidro. Todos nós, Josi. Todos nós.
vivendo experiências diferentes. Dependendo do que eu faço, eu vou atrair para mim experiências. É isso que nós temos que entender para não esperar a perfeição de ninguém. Nem nós somos e queremos que o outro seja. Então, por isso é que eu não posso idolatrar pessoas e muito menos idealizar A, B, C ou D. Todos nós aqui temos feridas morais e estamos carregando débitos, estamos vivendo provas e estamos vivendo expiações. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias, que está tudo desestruturado. Lembra, meu DNA é divino, mas eu desestruturei tudo. Diz o nosso Senhor Jesus: fazei brilhar a vossa luz. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Aí, chamando o evangelho, a porta larga. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Muito difícil, porém, corretor. Gente, o tempo já foi. Foi bom? Então, vamos agradecer a Jesus por mais esse momento de oração, de estudo. Né, Dodó? Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, cada estudo que realizamos, o coração palpita de alegria e de gratidão. Esse encontro que demora em torno de 1 hora, alimenta a nossa alma, nos fortalece para os desafios do dia a dia, nos faz lembrar a nossa condição de espírito, nos faz recordar o que significa cada prova, o que significa cada expiação. O estudo nos mostra a transitoriedade da vida e nos deixa bem claro a frase imorredora do nosso Mestre: de ti, Senhor, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ensinando a Pedro, embainha a tua espada. Que nós possamos, Senhor, nesse ato de obediência a ti e a Deus, guardar a nossa espada da ira, da raiva, da agressividade, da maledicência, da sexolatria, de qualquer dependência física, moral, emocional, para que não venhamos, Senhor, sofrer consequências dolorosas. Obrigada, amor querido, por nos trazer sempre até aqui. Agradecemos aos teus mensageiros, aos nossos amigos espirituais, pela inspiração que nos foi dada essa noite. E agradecemos, Senhor Jesus, ao nosso Pai Criador, por esse amor infinito a cada um de nós. Obrigada, Senhor Jesus.